para a nossa correção das nossas atividades de matemática, né? Hoje, então, com o tema sólidos geométricos. A tia Franz, na última aulinha de matemática, eu mostrei para vocês algumas embalagens, a gente conversou sobre as características dessas embalagens, a gente falou que cada embalagem, dependendo das figuras geométricas que formam essa embalagem, ela recebe um nome, né? Então, a tia deixou aqui na tela algumas para a gente relembrar, então, antes de começar a correção, tá? Então, se uma embalagem ela é formada por quadrados, se todos os lados dela a gente percebe, né, figuras com o formato de quadrado, a gente chama essa embalagem de cubo, não é? E aí o cubo ele tem os seus lados, que são as faces, e ele tem também os vértices, que são os pontinhos, que a tia Francis também conversou com vocês, né? Falamos também do cilindro, não é? O cilindro, no caso, ele não tem vértice, olha, porque ele é arredondado, mas se a gente fizer o contorno de uma embalagem cilíndrica, né, do formato de um cilindro, a gente vai ver que, contornando o cilindro, a gente tem círculos. Um círculo aqui, olha, nessa base, e um círculo aqui embaixo também nessa outra base. Falamos também da esfera, não é? A esfera, ela rola, ela não é plana, ela não para, ela rola. Falamos também do cone. O cone também tem a base circular, olha, e ele tem um vértice, olha aqui uma pontinha, né? E aqui falamos também do paralelepípedo ou do bloco retangular, que não tem aqui na nossa imagem. Falamos também da pirâmide. Então, durante a nossa aula, a tia Francis mostrou para vocês diferentes sólidos geométricos. E eu frisei bastante que era para vocês entenderem que um sólido geométrico, ele é diferente de uma figura geométrica, né? Para fazer o sólido, a gente precisa juntar algumas figuras geométricas. Isso é importante a gente estar falando bastante, né? Para que isso fique bem claro para a gente. Que o sólido geométrico é diferente da figura geométrica. A figura a gente usa para montar os sólidos. Quando você fez a sua tarefa e você montou o seu paralelepípedo e o seu cubo, você percebeu isso, que para montar o cubo você precisou juntar várias figuras geométricas chamadas quadrado. Para montar o seu paralelepípedo também, nós precisamos juntar várias figuras geométricas chamadas de retângulos. E para montar outros sólidos geométricos, a gente também depende de outras figuras geométricas. Por exemplo, a pirâmide, nós precisamos dos triângulos e do quadrado, que foi a base. Então, para cada embalagem que a gente montou, para cada sólido que a gente montou, a gente percebeu figuras geométricas diferentes para fazer essa montagem e características diferentes. Agora, então, a gente vai para a nossa correção daquilo que foi feito, tá? Então, vamos lá para o nosso livro de matemática, na página 60. Lá na página 60, a proposta era de que você pegasse lá no seu material, né? Na página 237, a planificação de um cubo. O que é planificação, tia? O cubo estava desmontado, então ele estava plano. Quando você recortou, dobrou e colou as partes que estavam indicadas lá na legenda, né, que ensinou, quando você colou e montou, e aí ele deixou de ser uma figura plana, vários quadradinhos planos, e tornou-se um cubo. E aí, analisando esse cubo, você respondeu para a tia, no número 1, a letrinha A e B. Olha o que foi perguntado na letrinha A. Cada uma dessas partes lembra qual figura geométrica plana. Então, quando você estava lá com o cubo desmontado, quais as figuras geométricas que você percebeu que foram necessárias para montar o cubo? Você percebeu que foram necessários os quadrados, né? Então, a resposta da letrinha A era quadrado. Olha a letrinha B. Quantos vértices e quantas faces o cubo tem? Lembrando que vértices são os pontinhos. A tia vai voltar aqui nessa tela e vai mostrar para você. Olha, isso aqui é um cubo, né? Quando ele estava desmontado, você percebeu as figuras quadradas. E aí, depois, na letrinha B, está perguntando quantos vértices tem. São os pontinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o que está lá atrás.
Então, ele tem 8 vértices, que são os pontinhos. Perguntou também no número de faces. O que são faces numa embalagem, num sólido geométrico? São os lados. Então, é só a gente contar, olha, 1 lado, 2 lados, 3 lados lá atrás, 4, 5 e 6 aqui embaixo. Então, ele tem 8 vértices, que são os pontinhos, e tem 6 faces, que são os lados desse cubo, né? Todos os lados do cubo têm o formato de quadrado. Muito bem, aí a gente respondeu, então, a questão número 1. A questão número 2 era um outro sólido geométrico para você formar. Esse sólido geométrico que você formou, ele pode ser chamado de duas maneiras, ou de paralelepípedo ou de bloco retangular, tá? Bom, quando você recortou também lá na página, agora 238 ou 239, quando você recortou lá de trás, o que você percebeu? Quando ele estava plano, você observou que todas as figuras geométricas que apareceram eram retangulares, não é? E quando você dobrou onde era para dobrar e colou onde era para colar, você formou um sólido geométrico, chamado bloco retangular ou paralelepípedo. Esse bloco retangular ou paralelepípedo, ele é formado por figuras retangulares. Então, já é diferente. Então, o cubo tem as características do cubo. O bloco retangular ou paralelepípedo tem as características próprias. Com ele montado, você tinha que responder para a tia letrinha A e B. Olha a letrinha A. Cada uma das partes coloridas lembra qual figura geométrica plana? Lembra retângulo, né? Cada uma daquelas figuras que você viu planas antes de você montar a embalagem, lembram retângulos. E aí perguntou também, quantos vértices e quantas faces tem o bloco retangular? Eu não tenho o bloco retangular para mostrar para você, mas você está com ele aí na sua mão porque você montou. Então, era só você contar. Lembrando que vértices são os pontinhos, né? Então, quando você contou, você viu que tinham 8 vértices. E quantas faces, quantos lados tem o bloco retangular? 6 faces, 6 lados. Então, muito fácil para você responder aí. Indo lá para a página agora 61, a gente também tirou lá do material de apoio uma outra planificação, que quando a gente recortou e montou, foi diferente da primeira e foi diferente da segunda. Nós montamos um outro sólido geométrico, chamado de pirâmide, né? A pirâmide, ela é formada por também diferentes figuras geométricas. E isso que foi perguntado para a gente aqui na página 61. Quais as figuras geométricas a gente usou para poder montar a pirâmide, né? Então, olha a letrinha A, o que perguntou para a gente. As partes vermelhas do molde lembram quais figuras? Então, as vermelhas. Eu quero que você se atente agora para as figuras vermelhas que apareceram nessa embalagem que você montou, nesse sólido geométrico que você montou. E as figuras vermelhas lembram triângulos. O que são triângulos? São figuras que têm 3 lados, né? E o que mais perguntou na letrinha B? Ó, a parte amarela, lembra qual figura geométrica? Bom, olhando para a parte amarela aí, que está no seu livro, né, que você usou para montar a terceira embalagem, você viu que a parte amarela é o quadrado, né? Por que é o quadrado? Porque é uma figura de 4 lados com a mesma medida. Depois de pronta a nossa pirâmide, foi perguntado para a gente na letrinha C, quantos vértices tem essa pirâmide? Vértices são os pontos. Então, era só eu contar quantos pontinhos tem na pirâmide que eu montei. E eu percebi que são 5 vértices. Na pirâmide, eu observei 5 vértices, 5 pontos. E quantas faces? Ou seja, quantos lados tem a pirâmide? Se você contou e contou direitinho, você percebeu... Desculpa. Se você contou direitinho, você percebeu que são